Bem-vindos! Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Olá, pessoal. Que honra estar aqui junto com o Nestor, no seu ambiente. O Nestor que já esteve, inclusive, no canal da Gáutica, algum tempo atrás. Hoje retribuímos aqui a gentileza. Queremos compartilhar com todos um pouco sobre o que a gente vem fazendo para ajudar a tornar as indústrias, os locais de trabalho mais seguros. Maravilha. Tá, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Então, um prazer estar acompanhando o Nestor e também o Ederson, né, que é colega e sócio-diretor da Gáutica ali. Muito bom. Eu sempre gosto de falar com a galera para contar um pouquinho da sua trajetória, né? É curioso. Como é que as pessoas vêm parar na área de segurança? Acontece de várias formas diferentes. Né? Tem gente que até está na área de segurança, mas acha que não está. Como é que é o caso de vocês? Como é que vocês foram parar no mundo mágico da segurança do trabalho? Ah, perfeito. A gente até colocou uma apresentação, daí nós vamos contar um pouquinho ao longo dela, se a Aline puder compartilhar, e aí a gente já vai ilustrar essa história, que ela realmente é muito rica, é muito legal. Só um momento que eu vou colocar aqui do ladinho. Perfeito. Então, conforme foi anunciado, nós vamos falar sobre a utilização de uma ferramenta para quantificar riscos ocupacionais, e nós trabalhamos bastante com a NR12, que é o carro-chefe da Gáutica. A gente também pode abordar em outras, ok? Pode passar ali, Aline. Depois a gente vai voltar. Aqui, como também volta um pouquinho só para explicar, aqui a gente vai fazer a apresentação pessoal. Vocês devem estar acompanhando que o Rio Grande do Sul está passando por um momento inédito, uma verdadeira tragédia, uma catástrofe, e nós estamos engajados em ajudar os atingidos. Por muita sorte, felizmente, nós em Caxias do Sul fomos pouco afetados, nós temos uma região que foi mais afetada, e nós temos um e-book, nós vamos falar mais sobre ele, e nós vamos fazer aqui com vocês uma interação depois, para vocês compartilharem nas redes sociais, para vocês ganharem este e-book, assim como vocês ganharão vários outros livros que o Nestor já divulgou, e também para que vocês nos ajudem a levar esta nossa campanha além, para que mais pessoas conheçam, e assim, comprando o livro durante 7 dias, que é de hoje, né, começou ontem, na verdade, até o dia 14, todas as vendas, 100% do valor, será destinado para ajudar as pessoas que foram atingidas, estão sendo afetadas aí pelas chuvas, pelas enchentes. E voltou a chover no Rio Grande do Sul, inclusive, a gente está bastante preocupado. Então, vamos para o próximo daí. Primeiro, as damas. Aline, por favor, se apresente. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Aline dos Reis, eu atuo aqui na área comercial da Gáutica e eu sou formada em análise de sistemas pela Uneftec. E também sou uma das especialistas do uso das ferramentas aqui da Gáutica. Perfeito. Bom, pessoal, eu sou empreendedor, a minha formação na área técnica, desenvolvedor de software, programador, faz mais de 20 anos que eu estou nessa função. Eu sou professor de programação, inteligência artificial é o meu foco, mas também toda essa parte de transformação digital. A Gáutica foi fundada há 15 anos, junto com o Esteban Heck. Nós ganhamos prêmios de inovação, muita coisa aconteceu ao longo deste período. E é interessante que o Nestor questionou como é que vocês chegaram na área de segurança. Eu acho que isso daí é importante para que a gente, né, não deixe escapar. Note que a Gáutica foi fundada em 2009, mas nós fazíamos sistema sob medida. Em 2013 para 2014, numa feira na Mercopar, aqui em Caxias do Sul, nós conhecemos um engenheiro de segurança do trabalho, especialista em NR12, que nos procurou e nos solicitou um serviço para criar uma aplicação que ajudasse na NR12. Então, eu que o atendi, disse, com certeza vamos fazer. E ele disse, eu não sei se vocês conseguem, porque até hoje ninguém conseguiu fazer uma aplicação realmente boa para o engenheiro fazer o relatório, fazer a inspeção, a análise, a apreciação, o laudo, aplicar a NR12. E aí eu muito confiante, se não foi feito até agora vai ser resolvido o que a gente vai fazer. Fechamos com este engenheiro um contrato de exclusividade durante 2 anos, 2014 e 2015 nós atendíamos com aquele software apenas ele, em 2015 a gente fez outros softwares para outras empresas,
Em 2016, de fato, a gente entrou no mercado de segurança do trabalho. Nós abandonamos todas as outras atividades que nós tínhamos com desenvolvimento de sites, sistema de gestão, entre outras coisas, porque nós enxergamos na segurança do trabalho mais do que um meio para empreender, mas um propósito muito bonito para se empreender. É uma área que realmente nós temos uma comunidade muito engajada e tem muito espaço para inovar. E como nossa essência é inovação, a gente acabou alinhando tudo isso. A Aline vai falar um pouco sobre os softwares que a gente já tem. Nós já temos 5, né, Aline? Isso mesmo. Até o que está apresentando aqui na tela, né? Nós temos 5 aplicativos disponíveis nas lojas, depois vocês podem também consultar, a gente vai disponibilizar ali a possibilidade de baixar essas informações, vocês podem testar também gratuitamente por um período. Mas aqui a gente tem 4 grandes aplicativos que trabalham sobre normas regulamentadoras, né? Então, a NR10 para a parte de eletricidade, NR12 para máquinas e equipamentos, NR13 para vasos de pressão, caldeira, tubulações e tanques metálicos. Dentro da NR33 também, a parte de espaços confinados. Já o outro aplicativo que foi já criado no ano passado, né, ele é o Gautica App, voltado à parte de inspeções para rotinas de segurança, as caminhadas, processo para identificar qualquer não conformidade dentro de uma empresa e também para a geração da parte de APRs dentro desse próprio aplicativo. Isso aí, obrigado. Muito bom, gente. Então, estejam à vontade aí para tratar sobre matriz de risco, HRN, que, sinceramente, estou ansioso. Esse é um tema muito legal. Eu gosto muito de sair desses temas mais clichês, assim, para pegar um tema mais hardcore. E esse aí é bem hardcore, é bem fora da curva. E vocês, como especialistas da área, certamente vão dar show. Eu já vou pegar a pipoca aqui para ver vocês aí. Fica à vontade. Excelente. Realmente é um tema que mesmo quando a gente está conversando com os nossos clientes, muitos engenheiros que ou estão na indústria diretamente, né, com CLT, ou estão trabalhando como consultores, a gente vê que o pessoal tem uma certa dificuldade. Tá, mas exatamente o que é o HRN, como é que ele funciona? Então, a ideia aqui é nós dividirmos em 2 atos. Primeiramente, a Aline vai apresentar teoricamente o que é esta ferramenta que ajuda a quantificar riscos com base em perguntas que são respondidas. E depois nós teremos uma segunda parte, então, que será prática. Ela vai abrir o sistema, vai fazer uma análise de riscos para que a gente veja, de fato, como se faz. Aline, então, é hora do show, é contigo. Então pode deixar. Bom, então, antes de a gente entrar na parte de metodologia, né, do HRN, é importante destacar sobre o ponto crucial, né, a análise de riscos, né, como que a gente chega, né, na metodologia. Quando a gente fala de NR12, ela tem alguns fatores bem importantes que a gente precisa considerar. Um dos primeiros fatores é a identificação dos perigos, né? Então, quando a gente consegue identificar todas as fontes de perigo que estão presentes em uma máquina, ou no caso um equipamento, partes móveis, áreas de esmagamentos, riscos elétricos, então esse é o ponto da que a gente precisa partir, né? Então tem que ter um perigo identificado. E nós vamos partir para uma outra etapa, que é a parte de avaliação dos riscos, né? É ali que a gente vai acabar aplicando o processo da metodologia, identificando a gravidade, quais que são os possíveis danos que podem ocorrer, a parte de probabilidade daquele item ocorrer, quais danos, qual que é a frequência, qual que é a duração da exposição a estes perigos. Então, dentro da avaliação dos riscos, é isso que a gente faz, né? Então, faz a aplicação da metodologia que a gente já vai entrar para falar sobre esse tema. E, por fim, né, finalizando ali, a questão é o controle dos riscos. Depois que se faz essa avaliação, a gente identifica quais são as medidas, né, que precisam ser implementadas para controlar, reduzir ou eliminar esses riscos que foram identificados. E daí, com o uso de dispositivo de segurança, treinamento, criação de procedimentos para os trabalhadores, entre outras coisas, né, que facilitem esses pontos da identificação do controle dos riscos. E, de fato, aqui, né, eu trouxe o fluxo para a gente entender um pouco sobre a questão da análise de riscos e apreciação de riscos. Nós temos uma primeira etapa, né, que determina os limites da máquina, a gente identifica o perigo, que foi o ponto que eu acabei de comentar, e faz uma estimativa desses riscos, e aí sim, fazemos o processo da avaliação dos riscos, que é dentro da apreciação de riscos que nós vamos fazer esse levantamento utilizando a metodologia. Esse fluxo é muito conhecido, né? Quem trabalha com a área de NR12
tem bastante contato com esse fluxo aqui. E então, né? Beleza, temos a questão dos riscos, mas por que é importante quantificar e qualificar esses riscos? Um dos pontos mais importantes ali que a gente pode destacar é a parte da priorização das ações, né? Quando a gente quantifica e qualifica os riscos, a gente consegue identificar quais representam o maior perigo ou maior probabilidade de ocorrência. E aí, o que a gente faz? Permite que a gente consiga identificar quais ações vão ser priorizadas para mitigar esses riscos mais críticos para o primeiro, né? Então, a gente evita trabalhar com aquilo que não vai ter tanto problema, né? E a gente acaba priorizando aquilo que tem maior incidência de risco, né? Um risco maior identificado. E um outro ponto também é a tomada de decisão informada. Com esses dados quantitativos e qualitativos dos riscos, os gestores, né, eles vão conseguir tomar uma decisão mais informada sobre qual medida de controle eles podem utilizar, que vai ser mais eficaz ou, enfim, necessária para reduzir esses riscos a níveis aceitáveis. E a questão da alocação de recursos, né? Quando a gente tem esses riscos quantificados, a gente consegue alocar eles de maneira mais eficiente. Então, a gente garante que todo investimento da área de segurança do trabalho ele seja direcionado para as áreas que realmente têm a necessidade de, enfim, né, minimizar aquele risco. Já em relação à comunicação e conscientização, nada mais é do que quando a gente tem o conhecimento do que realmente aquela máquina possui de perigo, né, de problemas, entre outras questões, né, que foram identificadas nessa quantificação e qualificação dos riscos, fica mais fácil representar para essas pessoas através de treinamentos, através de atividades que conscientizem o pessoal na adoção, né, das medidas para minimizar esses riscos, enfim, manter o pessoal consciente de como é o funcionamento desses riscos e como que eles podem atuar, né, para minimizar eles e evitar qualquer tipo de acidente. E a última, né, que não é menos importante, é a conformidade com a norma. Então, quando a gente identifica esses riscos, a gente vai estar garantindo a conformidade legal, né, porque as normas, né, regulamentadoras, elas exigem quantificação e qualificação dos riscos como uma parte de abordagem formal na forma de gestão de segurança, né? Então, esse é um dos itens também bem importantes. E o que é o HRN, né? De onde surgiu, de onde veio, do que se alimenta? O HRN, ele foi publicado em junho de 1990 numa revista chamada SHP, que é a Safety and Health Practitioner, onde consta ali um recorte, até coloquei esse recorte da revista para que vocês pudessem conhecer. Esse método, né, ele já está completando 34 anos, e, claro, obviamente que ele passou por algumas mudanças, né, a gente vai apresentar, ele está diferente, um pouquinho diferente do que está na revista, então, durante esse processo, ele acabou passando por algumas intervenções. Então, tudo para melhorar, né, e facilitar a questão do uso do pessoal que, enfim, quis utilizar essa metodologia. E qual é a vantagem de utilizar o HRN, né? Ele é um método consolidado, 34 anos já praticamente em utilização no mercado. Ele é um método quantitativo e qualitativo, nos auxilia nessa priorização de ações, né? Então, cada risco identificado, a gente vai lá, faz esse cálculo utilizando a metodologia e com isso tu consegue identificar dentro de cada risco qual o valor que foi identificado para ele, né? E um dos itens também interessantes é a relação da ampla gradação de risco. Quanto mais, ele tem diversas, logo na sequência eu vou mostrar para vocês as tabelas, que contém diversas opções que mais se encaixam para cada risco que vai ser identificado. Então, essa é uma questão, uma oportunidade que facilita nessa identificação também. Tá? Então, aqui do ladinho também coloquei um pouquinho do aplicativo para vocês conhecerem, o aplicativo NR12, que ele mostra ali o método de HRN para utilização. E o método, né? Como que a gente vai utilizar esse método? Como eu falei anteriormente ali na etapa do fluxo, né, da NR12, nós iniciamos com um processo de avaliação de um equipamento sem as medidas de segurança. E eu preciso identificar quais os riscos que esse equipamento possui. Sem riscos, eu não tenho como utilizar a metodologia. Eu preciso ter algo que eu possa visualizar e que eu possa ter noções do que eu vou identificar ali. Caso contrário,
identificar riscos, identificar metodologia sobre o quê, né? Então, primeiro, os riscos precisam estar disponíveis ali para a nossa consulta. Identificados os riscos, aí sim, a gente aplica essa metodologia. Quando a gente aplica a metodologia HRN, existe uma possibilidade de ter uma visão do momento atual, que a gente chama de HRN atual, né? Identificando a etapa que a máquina, como ela se encontra. E depois a gente tem uma etapa onde a gente pode definir medidas de segurança, né? E definir quais ações precisam ser feitas após essas medidas de segurança que foram recomendadas. E ainda ali poderia ser incluída ainda mais uma opção, que seria identificar o HRN após essas medidas. Então, eu consigo ter a noção de hoje como o HRN se encontra e como ele ficaria como um formato de previsão mesmo, para ter noção realmente se aquele risco ele passou por a sua mudança ali, realmente foi minimizado, né, os riscos de um acidente. Tudo bem por aí? Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Outra coisa, podem me parar. Bom, e como que a gente calcula, né? De onde surgem os valores? São 4 parâmetros que nós utilizamos para quantificar o HRN, como probabilidade de ocorrência, frequência de exposição, grau de possível lesão, ou também grau de severidade, e o último, que é o número de pessoas expostas ao risco. Ao lado direito, a gente colocou também a sigla em inglês, né? Porque como ela vem uma metodologia do inglês, então depois ali também nos títulos vocês vão conseguir identificar essa questão da sigla. E como que funciona, né? Como é que são as tabelas? Dentro da parte de probabilidade de ocorrência, a gente tem uma linha, né? Que ela vai de quase impossível até certamente. Cada resultado identificado dessa probabilidade de ocorrência, ele vai pegar um valor, né? Então, esse valor ele vai ser o parâmetro para cálculo na sequência. Por exemplo, né, quase impossível, ele acaba recebendo o valor de 0,033. E ali a gente também tem ao lado direito, né, a última coluna, que relaciona a que a gente pode fazer um comparativo com as ações, né? Então, por exemplo, quase impossível não pode ocorrer em nenhuma circunstância. No caso de possível, é incomum, no caso, né? Se é provável, não surpreende, ou é muito provável, esperado. Quando eu for falar na parte prática, vai ficar mais claro essa visão da probabilidade de ocorrência, porque a gente precisa ver o risco, entender como vai ser ele, né, para poder chegar a identificar essa probabilidade de ocorrência. Depois, a outra etapa é a frequência de exposição. Então, quanto você está exposto àquele risco, né? A pessoa, o operador, o pessoal da manutenção vai estar exposto. Então, a gente segue de uma linha de anualmente até constantemente. E aqui vai muito do critério de como o risco vai ser estabelecido. Por exemplo, em riscos de manutenção, onde não vai ser algo tão constante, as manutenções elas ocorrem, dependendo do plano de manutenção, obviamente, né? Por dia, por semana, por mês, ou até mesmo por ano, né? E ali ele acaba tendo uma frequência de exposição menor do que, por exemplo, um operador, que vai ter uma frequência mais constante em termos de hora ou diariamente, né? Então, é por isso que é importante destacar também a parte dessa frequência de exposição, que ela influencia no resultado depois. Um outro ponto é o grau de possível lesão, né? Então, aqui que nós acabamos tendo uma identificação de como pode chegar, né, esse risco, o que ele pode acarretar, qual é a consequência desse risco. E aqui a gente tem arranhão ou contusão leve, laceração, leves problemas de saúde, fratura de ossos pequenos, enfermidade leve. Isso tudo tem que ser levado em consideração, que nem todas as definições de lesões estão aqui. Então, é importante destacar, avaliar qual é a lesão que vai ser e assemelhar ela ao que foi identificado na tabela. Lembrando, né, todas as tabelas, elas vão ter, cada uma tem um resultado, e esse resultado ele é utilizado para depois para cálculo da metodologia. A última aqui, né, a 15, como fatalidade, ela acaba recebendo o maior valor. E a última tabela que a gente acaba incluindo para cálculo é o número de pessoas expostas ao risco. Então, também é bem importante, né, porque podem ter atividades em que vai ser só o operador vai ser exposto, só o pessoal da manutenção. Podem ter atividades em que esse risco, né, vamos supor, o risco de explosão, ele acaba afetando muito mais pessoas, né? Então, ele acaba tendo ali mais pessoas vinculadas e ali
quanto maior o número de pessoas, maior o número do parâmetro, maior o resultado do parâmetro para cálculo na sequência. Ótimo. Como é que calcula o HRN, né? Porque a gente só falou de números e tabelas, mas a gente não sabe ainda como chegar nesse resultado. E ele é um cálculo bastante simples. O HRN ele é calculado via multiplicação de todos esses parâmetros identificados. Então, eu tenho as 4 tabelas, identifico pelo menos um resultado, identifico um resultado para cada tabela, e daí deste resultado eu acabo, então, aplicando a fórmula, então, de... esqueci o nome da primeira tabela, deixa eu voltar. Trabalho 4 anos com isso, esqueci. Probabilidade de ocorrência, frequência de exposição, o grau de possível lesão e o número de pessoas expostas ao risco. Então, com essas 4 definições, eu chego a um resultado. E olha que interessante, além de eu ter uma noção de valor, de quanto vale o risco ali, né, para essa questão de definição de outras priorizações de ações, no caso, eu tenho uma tabela que o próprio HRN disponibiliza com ações que precisam ser feitas dependendo do resultado. Por exemplo, né, se a gente pega quando calculou ali o risco, e ele identificou um risco baixo ou significante, ele só identifica ali que é necessário garantir que as medidas atuais de proteção elas são eficazes, né? E no caso que já existe, deve ser aprimorado com ações complementares. Mas quando esse risco ele acaba sendo inaceitável, acima de 1.000, é necessário interromper a atividade até a eliminação ou redução do risco. Então, essas definições de risco, elas, como foi comentado, né, na parte ali do porquê, né, utilizar a questão de quantificação e qualificação dos riscos, né? A partir do ponto que eu tenho uma máquina que já identificou que eu tenho que interromper, um risco já identificou que eu preciso interromper essa atividade, já fica mais claro o que eu preciso fazer, onde eu tenho que atuar, né? Então, a gente tem essas 4 cores, né, que sinalizam a questão do nível desse risco, e cada nível possui, então, as suas definições de HRN, risco que ele pode ser mensurado ali como qualitativo, né, e qual que é a avaliação, qual que é a ação que eu preciso fazer para atuar naquele risco que foi identificado. E como é que eu comparo esses resultados, né? Aqui é importante, né? Quando a gente avalia os riscos de uma máquina, cada máquina ela pode assumir o seu maior HRN, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 máquinas, só de exemplo mesmo, onde eu tenho uma máquina que o maior nível de risco foi concluído ali como 450, né? Um risco muito alto, e uma com um risco, o maior HRN dela deu 45, deu um risco alto, assim, mas não que chega, que fica naquela zona de alerta, né? E o que a gente faz quando a gente avalia isso? Aqui a gente consegue já identificar, por exemplo, qual máquina que eu teria que atuar por primeiro, né? Então, eu consigo ranquear esses riscos por máquina e facilita esse processo, né, de gestão do que atuar por primeiro. Para a questão, né, de prioridade, né? Qual que eu devo seguir a minha avaliação. Então, comparei os resultados, tem essa identificação, e tem um outro ponto que também é bem importante quanto ao HRN, que foi aquilo que eu mencionei lá no processo de avaliação dos riscos. Que seria o quê? Quando a gente faz a avaliação de um risco, que você identifica o HRN atual, ele deu ali, por exemplo, um risco muito alto, um risco de choque elétrico. As ações que eu identifico para aquele risco, elas precisam ter um resultado eficaz. Então, se, por exemplo, eu defino ali algo que não vai ser efetivo para minimizar esse risco, ele ainda continua alto. E o HRN residual, ele serve para ter essa visão. Eu consigo, por exemplo, ver o HRN da forma que ele está agora muito alto, identifica essas ações, colocar um painel elétrico, instalar um botão de emergência, algum dispositivo diferente, alguma proteção específica. Essas questões que vão sendo incluídas, quando você faz uma nova revisão desse risco, identificou ele ali, ele baixou com um risco significante ou até mesmo um risco baixo, né? Ali você já consegue ver que aquilo realmente foi eficaz. Então, já realmente tem noção que aquilo vai fazer a diferença para aquele risco, do que talvez pegar algo que talvez não mude nada a característica da operação e mantém os mesmos valores. Então, aí é preciso ser revisto, ser ajustadas essas demandas, né, essas tratativas de recomendações para o risco, e daí sim
ver se esse risco realmente foi mitigado. Tá? E, no mais, assim, da questão de identificação do processo de uso, né, da metodologia, era isso que eu queria apresentar. Daí, eu não sei se o Ederson quer complementar com alguma coisa. Não, acho que, tecnicamente, sua apresentação está perfeita. Parabéns, muito obrigado. Por isso que eu quis compartilhar contigo esse momento, Nestor. Viu que a Aline é fera, ela é craque, né? Nossa camisa 10, sabe tudo aí. E a primeira parte era isso, porque eu acho que é bom a gente entender de onde as coisas vêm pelo seguinte: a gente faz sistemas há muito tempo e às vezes chegam empresas até nós assim, olha, eu quero classificar riscos, quantificar. Qual método? Eu tenho o método ABC. Da onde vem esse método? Nós criamos aqui. Não é bem assim. Nós precisamos, de fato, ter algo que tenha considerado o rigor científico, que ele seja aplicável de modo genérico. Por isso que a gente mostrou que este método, ele foi um estudo científico publicado numa revista de renome na década de 90, que ele sofreu melhorias. A NR12 é de 78, ela ficou popular ali por 2010, acho que mais ou menos isso, né, Nestor? E nos últimos anos, aí ela oscilou um pouco, teve uma época, aí foi uma época de ouro, quem trabalhava com a NR12 ganhou muito dinheiro também, né, teve muito trabalho, depois a gente passou por crises, as coisas mudaram um pouco, mas mesmo assim, a principal norma, com certeza, na segurança do trabalho, porque estão os riscos que eles são mais graves e em maior volume. A gente trabalha também com a NR13, a gente faz uma analogia que a NR13 é como se a gente fosse o avião. Se acontecer algo, é uma grande catástrofe, mas acontece menos. E a NR12 são os carros nas rodovias. É muito carro, é muito acidente, é muita coisa acontecendo e precisa realmente de uma atenção. Aqui na tela nós temos um QR Code, onde vocês podem seguir a Gáutica e nos seguir nas redes sociais. E aí eu peço para a Aline só voltar, antes de ir para a parte prática, para aquele slide do nosso Juntos pelo RS, né, pelo nosso estado, para quem quiser participar, então, desta nossa campanha hoje, aonde vocês vão ganhar 2 e-books. Os livros que nós fizemos de NR12 foi escrito pelo professor Jairo Brasil e por mim. O professor Jairo Brasil, que é um sênior em segurança do trabalho, ele fala sobre a NR12 e adequação de máquinas, para que vocês tenham um entendimento pleno do que é, não tão profundo conforme a gente viu aqui HRN. Porque o HRN, SIL, PLR, outras ferramentas, elas não estão descritas na norma. A norma diz que é necessário quantificar. E nós, então, escolhemos ferramentas para tal, e uma ferramenta que é muito famosa é o HRN. E eu escrevo sobre a transformação digital da segurança do trabalho. Afinal de contas, eu não comentei, mas eu estou no doutorado, eu sou um pesquisador também, e nós avaliamos que um dos setores que está mais defasado e atrasado em relação à tecnologia, uso de inteligência artificial, softwares, até mesmo os mais comuns, né, que já estão consolidados, é a segurança do trabalho. Até mesmo a medicina, que tem profissionais muito resistentes para o uso de tecnologias, acaba estando aí mais avançada, está um pouco à nossa frente. Então, você pode acessar o @Gáutica no Instagram, tirar um print do story sobre a ação solidária, tá ali a ação, é o último post, compartilha, marca o Balinex e o @Edertech, e os 2 primeiros que fizerem isso, depois a gente vai entrar em contato amanhã com a nossa equipe de marketing para entregar para vocês esses vouchers, que vocês vão poder tirar estes livros e saberem ainda mais sobre NR12, ok? Agora sim, entrego a palavra para o Nestor, enquanto isso a Aline vai fazendo o setup para colocar o sistema e a gente ver na prática como que se faz este HRN. Maravilha. Então, enquanto ela coloca aí, deixa eu te perguntar o seguinte, o Ederson, né? Vamos pensar que está numa empresa lá, sei lá, uma fábrica de bolachas. Tem algumas máquinas, alguns fornos, batedeiras e tudo mais. Seria melhor usar uma matriz de risco com uma AIA ou seria melhor usar direto uma HRN? O que você acha que seria melhor? Eu recomendo HRN
para máquinas e equipamentos e já estamos fazendo experimentos do uso do HRN também em equipamentos elétricos para NR10. E está dando certo. A gente também está fazendo experimentos na NR13, onde a gente consegue analisar a operação. Pelo seguinte, para mim, a ferramenta mais completa é o HRN. Se chama Hazard Rating Number. Né? Então, é um ranqueamento. Ele faz um ranqueamento numérico de riscos e perigos. Se a gente voltar às premissas, o que é um perigo? Ele está intrínseco à máquina, tem algumas analogias para a internet bacana, tipo assim, o tubarão está lá no mar. O mar é perigoso, nadar é arriscado. Se eu for lá e me submeter naquela zona que é representada pelo mar, eu estou numa situação de risco. Quando nós entendemos bem o HRN, nós começamos a ter clareza do que é perigo, do que é risco, porque a gente passa a olhar operações. E tem uma relação com PGR, GRO, porque já há uma pressão do Estado, que é quem normaliza e controla a segurança do trabalho, que os engenheiros e técnicos, os profissionais legalmente habilitados, olhem para ambientes e olhem para operações. Então, você consegue analisar uma pessoa trabalhando, identifica como é a atividade, o que expõe ela, que é o de fato o risco, e se algo acontecer, o que poderia acontecer? Tu já consegue uma primeira medida administrativa, que é fazer uma conversa, é o DDS, né? Consegue já sinalizar, olha, nós temos que usar os equipamentos de proteção individual e nós temos que ter uma postura preventiva de segurança, porque você está constantemente aqui interagindo com uma situação de risco. E aí, quando, por exemplo, a gente vai falar de tecnologia, por que a tecnologia é tão importante? Pensa que uma empresa, ela não é pequena, é uma empresa de bolacha, mas ela tem 500 máquinas. E o plano para que se conheça os riscos é de 2 anos. Quando chegar na última máquina, além do tempo que o profissional, o colaborador já está exposto àqueles riscos, ele vai levar mais 2 anos para chegar lá para dizer para ele, você está correndo perigo. Tá, mas só agora que tu me fala isso? Não, é que agora que eu consegui chegar aqui. Se a gente acelera isso, você acaba reduzindo, então, a exposição inconsciente, que é um dos maiores perigos. Né? Se a gente pegar a questão aqui de Porto Alegre, que está acontecendo, todo o estado, né? Mas a capital está debaixo d'água, será que a gente estaria passando por tudo isso se constantemente, periodicamente, fossem feitas inspeções, comunicados, alertas e, com isso, medidas protetivas? É isso, a ignorância que nos faz sofrer tanto, né? Seja individualmente ou no coletivo. Legal. Bom, antes dela entrar aí, deixa eu só te perguntar o seguinte, vamos pensar que tem um colega lá, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, que não é engenheiro mecânico, mas ele está dentro dessa fábrica de bolacha lá, com tanto de máquinas, e ele precisando fazer o que acontece na maioria das empresas, né? O cara vai fazer o que ele pode ali, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Ele teria competência para usar uma HRN, ou seria melhor contratar um profissional para fazer? Uma pessoa leiga poderia... Porque a Aline, ela passou para a gente aí quais são os elementos, né? Você faz 4 cruzamentos, você tem lá os parâmetros de classificatórios. Uma pessoa leiga poderia fazer, ou em qualquer hipótese seria uma pessoa com um engenheiro mecânico? Essa pergunta, se ela mal respondida, ela pode me comprometer. Pelo seguinte, a Aline, ela vai mostrar na prática, e quando vocês olharem na prática, vocês vão analisar assim, nossa, é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Mas, vejam bem, a legislação diz o seguinte, nós precisamos de um profissional legalmente habilitado. Então, aqui a conversa não é sobre competência, porque competência hoje nós temos muito conteúdo no YouTube, como isso está sendo passado pelo YouTube, e nós podemos adquirir a competência. Vocês podem contratar a plataforma Gáutica, receber um treinamento da Aline e vocês serão competentes, mas continuam não habilitados. Então, nós temos que dividir bem isso. E o que eu sugiro? Se você é habilitado e falta competência,
continuem aqui conosco. O Nestor pode ajudar, nós podemos ajudar. De alguma maneira, nós te daremos a competência para que tu faça isso. Se você não é habilitado, tem que se habilitar ou tem que contratar uma pessoa, um profissional legalmente habilitado. Porque nós temos que, com certeza, andar dentro da lei. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre inteligência artificial. O pessoal tem medo de perder emprego. Não vai acontecer, porque nós precisamos de pessoas que se responsabilizem pelos documentos, pelas ações, pelos planos de ação. E a lei vai continuar assim. Então, o que vai acontecer é que vai ter menos trabalho braçal com o avanço da inteligência artificial. Mas o papel de pessoas que têm conhecimento e diploma, né, que tem o título, que tem, de fato, a habilitação, continuará sendo necessário. Então, a gente realmente... É pela educação, é o único meio, é o único modo. Então, esse indivíduo, né, profissional, está lá, está fazendo o que dá, quer ajudar a empresa, mas se fizer pelo caminho errado, ele vai mais atrapalhar a empresa do que ajudar. Então, tem mais isso também. Às vezes, uma pessoa muito motivada e com baixa competência, sem habilitação, pode gerar um problema maior ainda lá na frente. Certo. Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas, Nestor, se você quiser contribuir ainda, pode seguir. Bom, eu vou mostrar um pouco para vocês da nossa plataforma, onde ela envolve, né, as questões de normas regulamentadoras que eu mencionei no início da apresentação, da 10, da 12, da 13 e da 33. Hoje, em específico, o NR12, que é a parte de segurança de máquinas e equipamentos. E aqui dentro da plataforma, esse recurso que eu estou apresentando para vocês, ele pode ser feito manualmente, não há problema nenhum. É possível utilizar uma planilha Excel, montar lá aquela matriz, identificar os valores e inserir manualmente. Mas, né, a oportunidade que eu tenho para mostrar para vocês aqui é a questão de uso da ferramenta e como ele é aplicado dentro da nossa plataforma. Bom, dentro da NR12, aqui a gente tem alguns recursos disponíveis, onde a gente inicia, né, então todos os cadastros da Gáutica de parte de equipamentos iniciam por projetos. Aqui eu vou inserir aqui uma informação mais simplificada, né, de um projeto para registro. Aline, faz um favor, acho que tu dá zoom. Peraí, deixa eu fazer diferente. Porque essa minha tela aqui é muito grande. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar numa outra tela. Sim, porque para o pessoal poder enxergar bem, porque eu acho que principalmente agora tu vai ir para o HRM, como o pessoal pode responder, né? Olhando para uma atividade que ela tem, né? Que a gente vai descobrir, na verdade, qual é o nível de risco dela. Então, acho que acompanhar, lendo também esse apoio visual vai ser muito importante para os nossos espectadores. Sim. Não saiam daí, nós estamos preparando tudo para vocês. Tiverem dúvidas também, escrevam aqui nos comentários, vão curtindo, né? Várias pessoas já passaram por aqui, muito bom tê-los aí. Perfeito. Então, como eu estava mencionando, a gente começa por um projeto. Sim. Tá aparecendo, né? Tá. Então, nós iniciamos por um projeto que é apenas uma identificação, né, de quais são os responsáveis técnicos, que foi o que o Ederson acabou de comentar, né? A gente define o número de ART, então a análise de riscos ela tem que ter esse vínculo com o CREA, então já parte daqui, o responsável técnico ele tem que ter uma RT gerada, né, para que esse documento tenha validade. Aqui eu vou lançar uma numeração qualquer, né, só para questão de registro, mas realmente, então, parte desse ponto. Para a definição do processo, vai ter que ter uma RT assinada por um profissional legalmente habilitado. Então, nós temos uma definição de projeto, a gente diz ali quem é o nosso cliente, quais são as pessoas que estão vinculadas a este processo, né? Que são os responsáveis técnicos, qual que é a RT. E partindo deste ponto, a gente tem a possibilidade de adicionar máquinas dentro desse projeto. Nessa etapa aqui, né, um pouco mais um processo de identificação da máquina, aqui a gente pode colocar as imagens, né, que representam essa questão. Aqui eu vou pegar, por exemplo, um torno, só para a gente ter um registro de uma imagem real. Essa aqui eu que fui na fábrica pegar as imagens. Então, a gente pode colocar imagens desse equipamento, né, para registro. Aqui é um processo só de identificação mesmo da máquina, onde eu mostro as faces dela, qual que é a placa desse equipamento. Então, são registros que ajudam no processo de identificação. Vou botar só mais uma máquina aqui para a gente poder colocar torno. Vou botar a esquerda aqui.
Só 3 fotos, só para a gente poder realmente ter o processo aqui de como que é o levantamento. E na sequência, nada mais é do que informações sobre esse equipamento, né? Então, o nome dele, a sua capacidade, o fabricante, o número de série, entre outras coisas. Então, vamos botar aqui o nome. A sua capacidade, né? Eu vou identificar aqui as questões de fabricante mesmo. O peso, se houver essa identificação, caso contrário, pode seguir. Aqui nós podemos definir grupos, nesse caso eu não vou selecionar. E depois, como informações de número de série, patrimônio, que são informações, né, que estão disponíveis na placa do equipamento e qual é o local que se encontra este equipamento. Além das informações básicas dele, o ano de fabricação é importante colocar. Se não souber, dá para marcar desconhecido. Aí a gente tem uma etapa aqui que a gente define sobre como é o funcionamento da máquina, né? A parte de tarefa de uso, como que abastece o material nessa máquina, como que é o processo dela e como que é a remoção desse material dela. Se é automático, manual, semiautomático. As fontes de energia que ela utiliza para o seu funcionamento, então podem marcar ali entre algumas opções e também a possibilidade de colocar o valor dessa fonte de energia. Nós temos também aqui a possibilidade de identificar os sistemas e dispositivos que essa máquina já possui, né? Então, falando dessa etapa de identificação, eu avalio, né, os dispositivos de segurança que essa máquina já foi identificado dentro dela. E vou acrescentando essas informações para registro. Para que serve o equipamento, né? Então, nada mais é do que um breve descritivo para registro aqui. E a sequência ali, aqui a gente fala sobre quem está envolvido com essa máquina. Então, tanto quem faz manutenção mecânica e elétrica e quem opera. Então, basicamente, o que a pessoa tem que ter disponível, né, de conhecimento para poder realizar aquela atividade. Só vou colocar algumas informações para facilitar o registro. E nada mais é, né? Quando eu vou operar um torno, a Aline não tem capacidade de operar um torno, porque eu não faço ideia nem como é que liga. Mas, então, para quem vai operar um torno, tem que ter um conhecimento mínimo. É um curso técnico, é um curso, um treinamento específico, algum tipo de experiência na área. Então, qual habilitação essa pessoa tem que ter, né? Para poder fazer essa utilização. Também é importante destacar quem que acompanhou, né? Eu posso colocar aqui informações das pessoas que participaram desse processo, com o nome, setor e cargo. E abaixo ali a gente vai identificar sobre qual fase de vida útil da máquina a gente está fazendo essa avaliação de riscos, né? Eu poderia, por exemplo, identificar a máquina num processo de produção, já em funcionamento, ou até mesmo o transporte de uma máquina, quais são os riscos desse transporte, qual que é o risco de realizar uma montagem, ou até mesmo fazer o processo de higienização da máquina, que eu vou marcar a produção e manutenção, que é o que normalmente ocorre da questão das máquinas e equipamentos. Existe a possibilidade de eu preencher um checklist também, então posso ali fazer uma avaliação, se está conforme, não conforme, né? O checklist basicamente são perguntas relacionadas à norma, aqui em questão, NR12, mas é possível também criar checklists baseados na utilização atual, né? Então, se você já tem alguns itens que você utiliza dentro da NR12 como perguntas, essas informações podem ser cadastradas aqui dentro da plataforma e depois você vai respondendo o checklist ali baseado nessas questões. Eu botei aqui algumas perguntas como conforme e não conforme, é só para uma questão de registro para vocês acompanharem. E eu posso retornar aqui para o cadastro da máquina. E aí sim, aqui a gente vai falar sobre os riscos. Uma máquina, não necessariamente ela tem que ter um risco só, né? Ela pode ter diversos riscos que são identificados. E aqui que vem aquela etapa que eu mencionei na apresentação. A gente precisa identificar quais são esses perigos, né? Para avaliar os riscos que podem ocorrer e daí sim aplicar as metodologias. Quando a gente cria um risco, tem algumas informações que ajudam, né, a identificar ele. Primeiro, as imagens de fotos, né, para poder representar esse risco. Eu aqui, por exemplo, do torno, eu vou pegar aqui a parte traseira dele, deixa eu achar aqui, traseira do torno, tá?
E eu vou mencionar sobre um risco que é relacionado, que fala sobre a instabilidade, né? Instabilidade de máquinas. Tem um item da norma que fala que as máquinas elas têm que ter itens ali que deixam elas estáveis, né, para evitar qualquer tipo de acidente. Vamos supor que essa máquina não tivesse essa informação. Então, como é que posso proceder? Quando eu coloco uma imagem dentro da plataforma, eu consigo colocar alguns elementos para ajudar nessa identificação do risco, né? Então, eu posso vir aqui, colocar uma setinha para ajudar na identificação aqui. Posso colocar outra ali para também ajudar nesse processo. E assim eu vou acrescentando esses elementos que facilitam, né, o processo de evolução da identificação. E aqui eu vou começar a falar sobre esse risco. Dar um título para ele. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, instabilidade da máquina. Mas aqui poderia ser algo relacionado até mesmo à consequência. O choque, a mutilação, o corte, o esmagamento, entre outras questões. Eu aqui só estou colocando porque a instabilidade da máquina pode causar algumas consequências que vai além de um item só, tá? O local é a parte da máquina que esse risco ocorre. Então, aqui eu vou botar, por exemplo, na zona traseira, mas poderia ser algo específico falando da parte de baixo da máquina. Quem está envolvido com o risco, aqui a gente poderia botar, além de operadores, mudar essa orientação para manutenção, para alguém do pessoal da limpeza, então eu posso substituir essa informação aqui também, se necessário. E a tarefa é em que momento do uso da máquina esse risco pode acontecer. Eu vou colocar aqui como se fosse no processo de operação. Antes de eu entrar nessa questão do HRM, a gente tem uma etapa que fala sobre a avaliação do risco, que nada mais é do que dentro da ISO 12100, né? Ela menciona uma tabela que fala sobre os tipos de perigo que podem ocorrer. Nesse caso aqui, eu vou mencionar sobre os perigos mecânicos relacionados a esse processo de instabilidade da máquina, que podem ser, por exemplo, no processo de aproximação de elementos, tem a questão aqui de estabilidade, mobilidade da máquina, entre outras coisas que a gente pode ir marcando por aqui. E quais são as consequências desse risco? Aqui pode acontecer um esmagamento, pode ser um corte e mutilação, pode ser segurar, prender, pode ser enroscar, impacto. Então, vai sendo feito identificando ponto a ponto, né, desse risco, quais são essas consequências que foram identificadas. E agora sim, a gente entra para a etapa de avaliação do risco. Como o Ederson mencionou antes, a gente tem a possibilidade de outras metodologias, tá? Então, nós temos o HRN, que é o Rosette Rate Number, que fala, então, sobre essa questão dessa matriz de ranqueamento de riscos, né? Que eu posso habilitar ou desabilitar, no caso. E aqui abaixo eu tenho outras, né? Por exemplo, tem NBR 1453, que é muito utilizado dentro do NR12. Temos o Performance Level, que também é uma outra ferramenta utilizada, da 13.849. E também tem a definição do CIL, que é uma outra metodologia. Eu vou desabilitar elas, porque não é o foco, né, da nossa apresentação de hoje, e vou manter só o HRN. Então, dentro do HRN, falando daquelas etapas, né, que a gente tinha mencionado antes, que são 4 parâmetros que precisam ser identificados, o primeiro é a probabilidade de ocorrência. Se a gente pegar, então, por exemplo, essa exposição da máquina, quanto à estabilidade dela, né? Se ela não está desnivelado, lá o piso, não foi colocado algum tipo de material ali que mantenha essa máquina estável, eu começo a fazer uma identificação dessa probabilidade por primeiro. O primeiro ponto é, qual a probabilidade de ocorrer? Eu posso manter como quase impossível, né? Tem aquela tabela que vai para muito improvável, possível, fortuito, provável. Então, ele vai mudando os parâmetros aqui e também, conforme for alterando esses valores, ele vai ajustando o valor do HRN aqui embaixo. No caso aqui dessa instabilidade da máquina, eu vou colocar aqui como se ela fosse uma probabilidade de ocorrência possível. Cabe destacar que essa identificação de quanto vai ser implementado em cada uma das respostas é o responsável técnico, né, que vai identificar. Ele vai fazer essa avaliação, vai identificar, através do risco que ele está tratando, qual é essa probabilidade de ocorrência. Então, ele que vai fazer essa avaliação dentro do critério dele. E também a gente parte aqui. Qual que é a frequência de exposição dessa instabilidade de máquina? É anualmente? É mensalmente? É semanalmente? Diariamente? Então, o operador está exposto quanto tempo a isso? Aqui, por exemplo, pode ser diariamente. Se ele coloca a peça ali, né, liga a máquina e sai, então é algo que está
algo diário, que talvez seja mantendo de um processo, ou poderia ser até mesmo em termos de horas, se ele acaba vindo muito, ocupando muito a máquina, as peças ali são mais rápidas de montar, então vai depender desse processo também. Qual que é a exposição que o operador, né, ou as outras pessoas estão expostas a essa questão. E depois vem também o grau de severidade, né? Então, se tombar esse torno, o que pode acontecer, por exemplo, né? A gente pode ter arranhão ou contusão leve, pode ser laceração, leves problemas de saúde, ou pode ser fratura de ossos pequenos e enfermidade leve, e assim a gente vai subindo a régua, né? Tentando identificar qual ponto se encaixaria. Eu, na minha avaliação, eu colocaria, por exemplo, a perda de um membro ou olho, uma enfermidade grave, mas eu poderia também perda de 2 olhos ou dois membros ou olhos e enfermidade grave. Então, vai depender muito dessa questão de avaliação também do profissional. E aqui a gente tem, né? Quantas pessoas estão expostas ao risco? Se a gente está tratando de um risco que tem uma pessoa exposta, vai de 1 a 2 pessoas. Se são mais pessoas, vai aumentando ali até chegar num maior volume de pessoas, né? Então, aqui em cima ele já vai destacando, né? De 1 a 2, de 3 a 7, de 8 a 15, e assim vão aparecendo as questões. Aqui, nesse exemplo que eu identifiquei para vocês, de uma estabilidade de máquina, poderia chegar, então, aqui como um risco significante. Ele tem lá dentro da tabela de ações a questão, né, que a gente tem que manter a máquina como ela está e aprimorar as questões de segurança, né, para esse ponto. Então, se a gente fosse falar só da HRN, teria essa classificação aqui. E aqui, o que tem um outro ponto que a gente pode acabar acrescentando, que são as recomendações. Dentro da recomendação, vai ter todos os itens da norma regulamentadora 12. E aqui eu posso fazer uma busca por texto, por número do item. Eu tenho uma colinha aqui. Então, por exemplo, o 12.2.6, ele trata que as máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua estabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente por vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas ou qualquer outro motivo acidental. Então, eu posso acrescentar essa informação aqui. E depois aqui, por exemplo, na recomendação prática, eu posso definir ações também. Eu posso criar os textos para ter esse registro. Então, por exemplo, aqui eu poderia criar uma nova recomendação, né? Vou colocar aqui, por exemplo, toda máquina deve ser fixada em sua base de forma a suportar os esforços aplicados. E daí, se eu quisesse, por exemplo, colocar um exemplo de base que deveria ser colocado, eu poderia colocar uma imagem aqui também para ajudar nessa representação figurativa, né? E depois eu venho aqui na recomendação prática e acrescento a questão da recomendação que eu criei. Fixada. E se tivessem mais opções de itens a serem utilizados como recomendação, poderia sem problema algum. Por fim, eu tenho a possibilidade de falar sobre o HRN residual, que é aquele HRN que representa como que vai ficar a máquina se essas recomendações que foram indicadas aqui forem feitas, né? E aqui eu tenho essa possibilidade de fazer. Então, o HRN sempre vai vir com o menor valor, né, que a metodologia possui, e eu venho aqui e faço um novo cálculo. Agora, com essa base fixada, né? Qual que é a probabilidade desse risco ocorrer? Antes, ele era possível. Agora, ele pode ser quase impossível. A frequência de exposição, ela vai permanecer a mesma, porque a pessoa, ela continua exposta àquela questão que eu coloquei aqui, que foi diariamente, né? Então, a pessoa ainda está exposta ao risco, mas diminuiu a probabilidade de ele ocorrer. O grau de severidade... também, no caso agora, como a máquina não vai ocorrer nada com ela, não vai ter um acidente, né? Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, arranhão ou contusão leve, e o número de pessoas expostas ao risco não mudou. Então, poderia, por exemplo, né? Para te dizer aqui, a gente poderia colocar que um risco significante, agora ele passou para ser um risco desprezível. Fica mais claro quando a gente entende
que aquela ação realmente surtiu efeito, ela surtirá efeito. Então, tem essa possibilidade de consulta da máquina. E ali entra, né? Quando eu cadastro a máquina, eu coloquei esse risco de instabilidade, mas eu poderia cadastrar N riscos, todos os riscos, e assim, com isso, colocando essas informações de risco, que a gente pode depois fazer aquela parte de ranqueamento de máquinas, né? Que facilita essa investigação do quais máquinas a gente poderia priorizar. Bom, aqui, né, obviamente eu cadastrei uma máquina, eu vou consultar ela aqui para mostrar para vocês, ela está aqui, né, esse torno mecânico, eu posso gerar análise de riscos aqui para consulta, obviamente, essa máquina só tem um risco, mas eu poderia identificar muitos riscos dentro dela. E aqui, o que a gente tem em específico, né, quando a gente fala de relatório, o que é importante ter? Não adianta eu só criar o documento e simplesmente colocar a metodologia lá dentro do risco com o valor e deu. Não, a gente precisa mostrar, né, o que é essa metodologia, como é que ela funciona, por que ela existe, como é que se calcula, de onde a gente tira essas ações, né? Então, dentro da metodologia ali, ela dispõe, né, dessas questões, essas tabelas que eu apresentei para vocês, e como é realizado o cálculo e a tabela, né, de ações para ser aplicadas as recomendações. O risco ali que deu significante, como eu mencionei antes, né? A gente precisa garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes e aprimorar com ações complementares. Ali a gente acabou, mesmo assim, incluindo uma possibilidade de ajuste daquela máquina, né? Então, que ela pudesse realmente ter o seu risco diminuído. E daí ali a gente fez um novo risco, fez uma nova avaliação dele, né? Como ele ficaria, e assim a gente pode manter as medidas de proteção. E depois, quando a gente fala do risco, né, ele vai ter essa representação gráfica, né, com as imagens desse risco que foi identificado. Eu tenho a identificação de quanto ficou o HRN, eu preciso mostrar esse valor, né, quanto que ele se encontra agora. E depois, as ações que eu identifiquei e quanto que ele foi. Então, eu tenho essa visão de como está e como ficará. Isso do risco, né, obviamente. Quando a gente fala sobre o processo de comparativa, até que eu tinha comentado também na apresentação, quando eu tenho essa possibilidade de visão, né, que eu consigo aqui, por exemplo, pegar e ver outras máquinas dentro do mesmo processo, esse torno mecânico teve um risco ali significante, né, mas eu tenho aqui essa questão de uma máquina com um risco muito alto, né, então eu tenho essa visão. Opa, eu tenho que atuar nessa fresadora aqui, porque nela, ela constou um maior risco, eu preciso investigar ela por primeiro. Então, ajuda na tomada de decisão quando você tem todos os riscos identificados e ali, enfim, depois você faz essa busca a tentar entender, né, como que tá, como que vai ficar, isso tudo vai ajudar na gestão das máquinas e equipamentos, ali do parque de segurança de máquinas e equipamentos. Ederson, não sei se tu quer complementar com alguma coisa. Não, está muito tranquilo. Eu acredito que tu conseguiu passar por todos os elementos que são cruciais, que é como que esta ferramenta ela funciona, como é que ela pode ser aplicada, utilizada, e até respondendo aquela questão do Nestor, de por que ela? Por que ela é tão relevante? Eu acho que acaba, aqui nós estamos já na reta final, mas de um modo muito bem ilustrado, que nós temos, assim, clareza para tomarmos decisão. A gente consegue, de fato, saber aonde agir, porque a gente sabe que a segurança do trabalho, ela é cara, ela é muito onerosa. Nenhuma grande empresa, a gente atende as maiores empresas do Brasil, que são multinacionais, elas não têm recurso financeiro e recurso humano para eliminar todos os perigos e riscos existentes. Existe, então, aí uma questão de priorização. E essa ferramenta... E ela tem um range de priorização muito bacana, porque quando a gente compara com outras ferramentas, às vezes nós temos muitos itens, tipo o NBR 14153, que vão ficar lá na categoria 3 ou 4, né? E vão ficar meio parecidos. Então, como que você faz para 500 itens, 500 equipamentos ou máquinas, se tu tem 50 na categoria 4? O que vem antes? E o HRN, ele tem uma escala maior, que se for um ponto a mais ou a menos, já é um indício
de plano de ação. E até mesmo para questões de fiscalização, é muito mais fácil justificar por que os recursos estão sendo direcionados dentro de determinada ordem. É porque se entende, né, de modo, eu chamo rigoroso, científico, matemático, que este é o caminho, né, mais correto de ser seguido. E aí o nosso anfitrião, o Nestor, se ele estiver à disposição aí, o Nestor, ele... Tomamos conta da live agora. A live é nossa, isso aí. Vamos aproveitar o pessoal, pessoal, já que o Nestor me deixou de dono da live aí, agora a live, @Edertech, @Balinex. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão, vocês podem escrever aqui nos comentários, nas mensagens. Eu estou olhando pelo YouTube, mas eu vou abrir os demais redes aqui, e parece que está em 3 locais. Então, num YouTube não tem nada, no outro diz o seguinte: boa noite, quanto custa a planilha, Aline? Essa é uma das perguntas aqui, que é do Tauan Jorge. O que você tem para dizer para ele? Certo, então, na verdade, tem a possibilidade, primeiro, do teste grátis, né? Então, você tem 30 dias para testar a ferramenta, você pode baixar um aplicativo, pode acessar a plataforma web e pode cadastrar até 2 máquinas, gerar todos os relatórios, colocar o teu logo ali, todas as informações. Quanto a valores, é bastante simples, né? A gente tem a possibilidade de compra de créditos, né, que a gente fala, onde você primeiro precisa identificar quantos equipamentos você precisa fazer. Posso mostrar aqui, Ederson, o processo de compra? Não, acho que pode falar. Sim, pode mostrar. Enquanto isso, eu vou procurar as outras questões, então, que eu já achei mais uma pergunta aqui, porque são várias redes aqui, o pessoal vem fazendo pergunta. Claro. Vai lá. Mas só em breve questão, né? O processo de compra pode ser feito direto por ali na plataforma, pode ir no carrinho de compra, e cada máquina que você for fazer, basta identificar quantas máquinas você precisa e ele já vai mostrando o valor para você ali dentro da plataforma mesmo. Você tem um período de acesso, pode mexer ali, então ele é bem tranquilo. Depois, qualquer dúvida sobre que alguém tenha, pode entrar em contato direto comigo ali na área comercial. Tudo certo. Legal. O Robson Ferreira, ele pergunta... ele consegue manter as informações anteriores salvas para arquivamento, tipo, para não perder histórico e tal. O que tem para dizer para ele? Robson. Bom, se a gente falar do processo de adequação de máquinas, né, onde a gente tem um registro da análise de riscos, que você vai fazer a identificação de todo o processo, né, que a máquina possui os riscos ali, o processo de adequação, ele é uma outra etapa dentro da ferramenta, que é um laudo. Então, você mantém as informações registradas dessa máquina, né, dentro do processo da análise, e dentro do laudo, daí você vai partir para o processo de adequação, colocar as imagens do que foi feito naquele equipamento, identificar ali quais componentes foram instalados, daí você tem, isso tudo fica registrado dentro da plataforma como histórico. Perfeito. O Robson também pergunta, não sei se é o mesmo Robson, não, é um outro. Não, Rodolfo. A probabilidade não está ligada aos acontecimentos que já passados? A pergunta dele é essa. Quando tu analisa, é tipo assim, essa máquina já aconteceu tal coisa, ou é algo que pode acontecer? Qual é a sua posição? O HRN, ele é calculado dentro da avaliação da máquina no momento atual, né? Então, se a gente pegar, até nesse caso que eu acabei apresentando, do risco de estabilidade da máquina, pode ser que essa máquina nunca tenha caído, né? Nunca tenha acontecido um acidente com ela. Então, eu identifico quais os riscos que ela possui. E daí, isso é o futuro, né? Que pode acontecer ou não. Então, fica ligado nesse processo, né? Perfeito. No mais aqui, eu vi que várias pessoas elogiaram muito, gostaram muito da tua apresentação. Parabéns, realmente foi ótima. Agora, com o nosso anfitrião aí, nós devolvemos a live para o Nestor. Legal, gente, muito bom. Gostei demais, cara, desse esquema aí no software, né, da HRN, que é muito simples. Você só vai lá e clica, ele já muda o resultado embaixo automaticamente. Isso. Muito boa essa sacada aí, viu? Muito legal. Bacana, perfeito. Então, para encontrar vocês nas redes de vocês, como é que é mesmo? @Gaútica, para encontrar. Coloca naquela tela lá, Aline, enquanto isso. Daí fica todas as redes ali. Aqui, isso. Deixa eu só colocar. E o meu é @Edertech.
Como eu comentei, minha especialidade é inteligência artificial, então se vocês têm curiosidade para saber o que está acontecendo nesse mundo, tem um canal no YouTube também específico para isso. E a minha dedicação de esforços é inteligência artificial para a segurança do trabalho. Obviamente, conforme eu já comentei, é empoderando o profissional, é democratizando o conhecimento. O que vai acontecer? O profissional de segurança do trabalho vai trabalhar menos, mas ele vai fazer mais em menos tempo e melhor, porque nós temos softwares, que são automações, ajudando ele no processo. Então, eu acredito sim que nós não devemos buscar automações que eliminam o indivíduo, que se fala bastante sobre isso. Coloca essa ferramenta e demite 5 pessoas. Eu sou contra isso. Nós temos um compromisso social e, principalmente, né, quem é da área de segurança do trabalho tem um propósito e a dedicação exclusiva é pela vida, pela dignidade do trabalho e um trabalho seguro também. O primeiro, aquele slide ali, né, o primeiro da campanha, né, do RS, do RS, se puder voltar lá para nós. Tá. Que ali tem também a Aline também cria conteúdos, ela cria vídeos mostrando como resolver algumas questões específicas, né? Ela começou agora recentemente a se soltar mais, para dar palestras, para realmente falar mais sobre o tema. Ela já trabalha há alguns anos, mais de 3 anos já, né, Aline? Está conosco. Estou indo para o 4º ano já. 4 anos já, ainda bem que eu não errei. Então, mais de 3 anos que ela está conosco. E... Então, pode deixar isso. Ela voltou para outra. Eu só preciso aprender a usar o PowerPoint. Ela volta lá. Isso, deixa assim mesmo, assim tá bom, dá para enxergar. Então, a @Gaultica é a empresa que eu sou fundador, que a Aline trabalha conosco nessa parte comercial, ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas, então ela também ajuda bastante os clientes a entenderem os problemas deles e transferirem, né, esses problemas em soluções via software. E daí nós colocamos também para vocês tirarem uma foto aqui, para darem print, compartilhar. O da Aline, @Balinex, o meu é @Edertech, Instagram também. E aí vocês vão ganhar aquele livro, que é o livro de NR12, por especialistas, né? Entender definitivamente o que é a NR12. Tem muitas pessoas que são do ramo e não sabem, às vezes nos procuram. Daí a gente até pergunta, tá, mas o que tu aprendeu no teu curso de técnico em engenharia? A gente deu uma olhada por cima. Mas é assim, infelizmente, às vezes na academia a gente não sai pronto para o mercado. O mercado que nos apronta, né? A vida que realmente nos ensina. E eu acompanho o Nestor há muitos anos. Ele é a celebridade brasileira em segurança do trabalho. É um dos grandes nomes, é um influenciador. Inclusive, a gente já fez ações com ele. A gente vai voltar, inclusive, a fazer ações com ele, porque ele realmente leva inovação, leva valor para quem precisa neste segmento de segurança do trabalho. E a gente está aqui para cooperar, né? E mais uma vez, agradecer a oportunidade. Para nós é uma grande honra estar aqui em uma rede, uma comunidade, em canais de internet que são tão fortes e têm tanta credibilidade. Muito bom. Bom, muito obrigado pela presença e vou aproveitar e já deixar o convite aí. Você falou de inteligência artificial, de novidade. Se você quiser gravar um vídeo ou talvez a gente marcar aí uma live, sei lá, para falar sobre isso, é um assunto muito interessante, né? Essas inovações vêm com tudo aí. E qual é o impacto disso, né, na área de segurança? Né? Vocês, espectadores que estão nos assistindo, ou online, vão ver depois, porque eu vou entrar na mente de vocês, hein? Eu vou hackear. Porque eu tenho estudos quanto ao que está acontecendo e para onde vamos. E às vezes parece um pouco assustador. Eu, inclusive, cheguei a semana passada, eu estava em Dubai, onde eu fui no Museu do Futuro, no Museu da Mobilidade, tem muita coisa acontecendo. Recentemente estive no Vale do Silício. E, pessoal, o Brasil está muito atrasado, uma hora isso vem e a gente tem que estudar. Então, esse é o nosso compromisso. A gente precisa realmente entender. Eu sou parceiro, só marcar, vamos agendar. Hoje mesmo eu saí mais cedo de uma aula para estar aqui com vocês. É prioridade, se precisar, eu volto de novo, também faço a mesma coisa, para que a gente entenda como é que a transformação digital, a inteligência artificial vai impactar a segurança do trabalho. E tem uma frase que talvez vocês tenham ouvido nas redes sociais, ela é real, que é o seguinte: você não perderá um emprego para a inteligência artificial, mas perderá um emprego para uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial. Isso é real.
Assim como dentro de uma empresa, quem não se atualiza, infelizmente, tem pessoas que estão desempregadas e muitas vagas em aberto. E a gente, não, oportunidade de emprego tem, mas tu tem que se qualificar, tu tem que realmente, né, correr atrás. E cada vez mais, isso já é um spoiler do que vai acontecer na nossa fala lá na frente. Cada vez mais as pessoas com pouca qualificação, que às vezes até tem habilitação, mas não tiver competência também para fazer, essas aí, elas não terão, infelizmente, oportunidade de emprego. A gente já vê que pessoas com uma certa idade não estão conseguindo se realocar, os jovens têm maior aptidão, eles já são naturalmente digitalizados, estão ocupando as vagas, e a gente tem que falar mais sobre empregabilidade, né, e como que a gente vai se posicionar aí. Só para dar um spoiler do que vem por aí. Aí sim, hein? Então, vamos marcar esse negócio aí, vai ser legal. Gente, muito obrigado. A gente se vê numa próxima aí, se Deus quiser. Galera da Gáutica. Eu vou fazer o sorteio aqui, agorinha mesmo vou encerrar. Mas muito obrigado aí, vocês deram um show de novo, né? Agora, a Aline eu não conhecia ela dando show, mas o Edson já conhecia. Foi muito legal aí. E ficou mais claro para a gente a ideia, né, da HRN, porque a gente vê tantas matrizes de risco, tanta coisa que a gente fica meio perdido. Mas eu acredito que ficou, a galera que assistiu, acho que ficou bem claro que, se estamos falando de máquinas e equipamentos, o melhor é usar uma matriz de risco específica para tal, né? E aí a HRN vem com força total nisso aí. Exato. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Nestor. Até Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Até mais. Muito bem, gente. Vocês viram aí que espetáculo? A galera deu um show aí sobre a HRN e acho que ficou bem claro para a gente, né? Quanto essa ferramenta é importante. E você viu que você tem a possibilidade de usar ela como uma planilha em Excel, se você quiser, ou usar através de um software, né? Que a própria Gáutica tem um software e você pode optar por A ou por B.